E vamos para mais um Relatos de Reddit. Temos aqui, ó. Minha cunhada roubou o nome do meu filho e chegou ao ponto de me colocar na justiça por causa disso. Eu tenho 33 anos, minha esposa também, e olhando tudo o que aconteceu, é até difícil acreditar que algo tão simples quanto o nome de um filho poderia gerar um problema tão grande dentro de uma família. No começo, quando tudo ainda estava acontecendo, parecia apenas uma situação desconfortável, daquelas que a gente acha que vai se resolver quando o tempo passar ou com uma conversa. Mas com o passar dos meses, ficou claro que o problema nunca foi o nome em si. O que realmente estava por trás de tudo aquilo era algo muito mais antigo, muito mais profundo, que já havia se construído há anos dentro da família da minha esposa. A famosa inveja. Minha esposa tem uma meia-irmã mais nova e elas nunca foram próximas. Não era uma questão de convivência ou distância natural entre irmãs com personalidades diferentes, não. Existia um desconforto constante, uma tensão que não precisava ser verbalizada para ser percebida. Desde que comecei a namorar minha esposa, eu já notava isso. Era na forma como se tratavam, nos silêncios, nas pequenas indiretas, na falta de interesse genuíno uma pela outra. Com o tempo, fui entendendo melhor de onde vinha tudo aquilo. A mãe dela sempre teve um favoritismo muito evidente pela filha mais nova. Não era algo sutil, daqueles que você precisa conviver muito tempo para perceber. Era claro, a irmã mais nova sempre foi tratada como alguém que precisava de mais cuidado, mais atenção, mais compreensão. Qualquer erro dela era relativizado, qualquer dificuldade era tratada como algo que exigia apoio imediato. Já a minha esposa cresceu tendo que se virar sozinha, sendo cobrada por maturidade desde cedo, sendo colocada como a forte da família, né? Aquela que aguenta tudo, que resolve tudo, que não precisa de ajuda da família porque já dá conta. Rapaz, é brincadeira um negócio desse, velho. É sempre um favoritismo, né, gente? É sempre alguém que tá ali. Não, essa filha aqui precisa de um pouco mais de atenção. Normalmente, a mãe. Até agora, assim, pelo que eu já percebi aqui das histórias, eu não vi um pai que chegou para dar 100% de favoritismo para uma filha. Normalmente é uma mãe que às vezes ou teve algum problema no parto, né? Que isso acontece muito. Ou teve um problema no parto, ou teve tipo, sei lá, uma situação com risco de perder a criança, ou criou um apego por aquela criança que é muito mais, sabe, tipo, muito mais forte, por qualquer motivo, e normalmente é um motivo emocional muito forte. E aí, por conta disso, acontece esse tipo de coisa aqui, né? Uma é priorizada em relação à outra. Aí ele coloca aqui, ó. Essa dinâmica pode até parecer comum para quem vê de fora, mas na prática cria uma distorção enorme nas relações. Uma pessoa cresce sem desenvolver responsabilidade, sempre parada, sempre protegida, enquanto a outra cresce aprendendo que precisa conquistar tudo sozinha, inclusive o próprio espaço dentro da família. E isso, inevitavelmente, gera um tipo de desgaste silencioso que vai se acumulando ao longo dos anos. A irmã da minha esposa sempre foi assim, nunca conseguiu se manter em nenhum emprego por muito tempo, sempre começava algo e abandonava no meio do caminho, sempre tinha uma justificativa pronta para explicar por que não dava certo, e mesmo assim nunca enfrentava consequências reais. Sempre tinha a mãe ali para resolver, para ajudar, para justificar, enquanto minha esposa trabalhava, se organizava, construía a própria vida sem depender de ninguém. Teve um episódio alguns anos atrás que foi determinante para o afastamento definitivo delas. A mãe e a irmã tentaram pegar uma caixa de joias que era da minha esposa, uma herança da avó dela, algo com valor sentimental enorme. Não foi um mal entendido, não foi uma situação confusa, foi uma tentativa clara, direta, como se aquilo fosse um direito delas. Foi nesse momento que eu percebi que aquilo não era uma relação complicada entre irmãs, era algo muito mais sério. Foi também nesse momento que sugeri que minha esposa guardasse tudo em um cofre, porque pra mim ela já estava claro que não existia limite nenhum. Agora sim, uma coisa que pra mim, tipo assim, tá meio que complicado, é o marido contando. Olha o ponto que chegou a história. Porque normalmente o homem tipo assim, ele entende a situação, mas fala, não, amor, vamos deixar isso aqui pra lá. Ou resolve isso aqui, bota no cofre, como ele falou, bota no cofre. Vamos deixar a situação aqui longe pra evitar problema. Então, se o próprio cara tá contando a história, é porque é uma situação que o cara olhou e falou assim, meu Deus do céu, velho. Pra mim isso aqui é inadmissível, não tem como uma situação de família ser dessa forma, entende? Então é loucura, loucura, loucura. Aí ele continua aqui, ó. Depois disso o contato praticamente acabou. E durante anos isso foi ótimo pra gente. Nossa vida seguiu tranquila, sem interferência, sem drama, sem aquele peso constante de ter que lidar com algumas situações desnecessárias. A gente construiu nossa rotina, nosso relacionamento, nossa estabilidade emocional, tudo que precisa se envolver naquele ambiente. Foi nesse período mais tranquilo que começamos a tentar ter um filho. E essa, por si só, já foi uma fase difícil. Foram 4 anos tentando, passando frustração, ansiedade, aquela sensação constante de que talvez não fosse acontecer. A gente chegou a considerar a possibilidade de não conseguir, de ter que aceitar uma realidade diferente daquela que a gente já tinha planejado. E justamente quando já estávamos começando a lidar com a ideia, a gravidez aconteceu. Normalmente é assim, né? Quando você fala assim, não, vou esquecer isso aqui, vou pensar mais nisso não. Já tô com a cabeça cheia disso aqui, porque 4 anos tentando.
é frustrante, né? Pra quem quer ali ser pai, mãe e tudo mais. 4 anos tentando muita coisa. Aí quando você fala assim, ah, não quero mais, não, deixa eu falar isso aí. Né? Aí vem. Aí às vezes vem logo gêmeos de uma vez pra você poder ficar, né? Feliz logo. Aí ele continua aqui. Foi uma das maiores alegrias da nossa vida, algo que veio de forma inesperada depois de tanto tempo tentando. Quando descobrimos que era um menino, começamos a pensar no nome e isso se tornou algo muito importante pra gente. Não queríamos escolher qualquer nome, queríamos algo com significado, algo que representasse uma história, um vínculo, algo que fizesse sentido de verdade. Foi então que sugeri o nome do meu avô, uma pessoa que teve uma importância enorme na minha vida. Ele foi uma referência, alguém que me ensinou valores, que esteve presente em momentos importantes, que deixou uma marca muito forte em quem eu sou hoje. Minha esposa gostou da ideia e imediatamente, sem dúvidas, decidimos que aquele seria o nome do nosso filho. O erro foi comentar isso. Não foi um anúncio oficial, não foi algo pensado como revelação, foi apenas um comentário em um momento qualquer que acabou chegando até a minha cunhada. E o que aconteceu depois foi, sem exagero, nas atitudes mais mesquinhas que eu já vi dentro de uma família. Ela também estava grávida, e também de um menino, mas já estava alguns meses à frente da minha esposa, e simplesmente decidiu usar exatamente o mesmo nome. Não apenas o primeiro nome, mas o nome completo, sem qualquer ligação, sem contato, sem significado pessoal, sem qualquer respeito pela escolha que a gente tinha feito. Quando soubemos disso, foi um choque. Não era só sobre o nome, era sobre a intenção. Era impossível não perceber que aquilo tinha sido feito de propósito. Quando tentamos entender, a reação dela foi total indiferença. Disse que ninguém era dono de nome nenhum, que poderíamos usar se quiséssemos, que não havia problema nenhum. Mas o tom deixava claro que não era inocência, era provocação. Mesmo assim, decidimos manter o nome porque pra gente aquilo tinha significado. Não fazia sentido abrir mão de algo importante por causa de alguém que claramente estava agindo por inveja ou competição. Velho, gente, isso aqui pra mim é inadmissível, porque é sempre culpa da mãe e do pai, velho, que não educaram direito a criança. Pô, se eu faço isso, se eu sou esse cara com esse pensamento ruim assim e tudo mais, ô meu Deus do céu. Meu pai ia falar, ó, meu filho, ó, sente aqui na mesa, tá vendo aqui, ó? Sandália, né? Uma sandália aqui, ó, que top aqui, ó. Sabe, o cinto também, ó, aqui, ó, vocês entendem, né? Ó, o cinto aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui não faz sentido nenhum, velho. Nenhum Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui pra mim é total falta de educação de pai e mãe, velho. Meses depois, o filho dela nasceu com o nome que ela tinha escolhido copiar. E quando o nosso filho nasceu, fizemos exatamente o que sempre planejamos. Registramos com o mesmo nome. Foi aí que a situação saiu completamente do controle. Ela começou a espalhar que a gente tinha copiado, que a gente estava tentando causar confusão, que aquilo era falta de respeito. E a família, como sempre, ficou dividida, mas com uma tendência clara para passar pano para ela. O que eu não imaginava era que aquilo ainda poderia piorar. Alguns meses depois recebemos uma notificação judicial. Ela tinha entrado com uma ação tentando obrigar a gente a mudar o nome do nosso filho. Alegava confusão, alegava prejuízo emocional, alegava que o filho dela tinha sido registrado primeiro. Quando eu li aquilo, foi difícil processar. Parecia algo tão absurdo que por alguns minutos eu achei que realmente não fosse sério. Mas era! Entramos com a defesa, apresentamos tudo, explicamos a origem do nome e o significado da situação inteira. E o juiz foi direto. Negou completamente o pedido. Disse que não havia qualquer base legal para aquilo, que os nomes não são propriedade de ninguém e que não existia justificativa para a ação dela. Foi uma derrota clara para ela. Mas nem isso foi suficiente para encerrar a situação. Ela continuou tentando criar conflito, continuou provocando, continuou tentando manter aquela disputa viva. Só que nesse ponto, a própria vida dela começou a desmoronar. O relacionamento dela já era instável e essa obsessão com a situação só piorou tudo. O pai da criança começou a se afastar e as discussões aumentaram. No fim, ele acabou, ó, indo embora. Foi só então que ela recuou. Mudou o nome do filho, assumindo o custo disso, tanto financeiro quanto emocional. E mesmo depois disso tudo, não teve coragem de pedir dinheiro pra gente, como se de alguma forma a gente tivesse responsabilidade pelo que aconteceu, meu Deus do céu. É muito sem noção essa mulher, gente. Foi nesse momento que ficou claro que não existia solução possível. Algumas pessoas simplesmente não mudam. E foi aí que tomamos a decisão de cortar completamente o contato. Bloqueamos tudo. Minha sogra, minha cunhada, qualquer pessoa que tentou justificar aquele comportamento. Minha esposa também decidiu não manter mais nenhum tipo de contato com elas. E desde então, nossa vida voltou a ter paz. Mas mesmo assim, às vezes eu ainda penso, se fui duro demais, se eu deveria ter lidado de outra forma. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu estou errado por ter cortado completamente o contato depois disso tudo? Ou farei exatamente o mesmo no meu lugar? Aqui já vou dar logo minha opinião, tá? Porque isso aqui já me incomodou muito. Eu já tenho o nome dos meus filhos, né? Já pré-definidos, né? Não vou falar aqui pra não pegar. Na minha opinião, são dois nomes monstros, assim, de bons, sabe? Então, se alguém da família souber, ou melhor, souber não, se alguém da família chegar e quiser colocar um nome desse, show, não vou chegar e vou brigar, né? Mas é muito difícil, porque são nomes incomuns, muito incomuns. Ou seja, a situação seria mais ou menos essa, alguém ouvir e falar, não, vou botar esse nome também, gostei desse nome aqui, vou botar esse nome também. Então, assim, pra chegar nesse nível de briga, rapaz, eu ia criar um problema, velho. Já era, na verdade, pra ter bloqueado antes. Eu entendo muito
que as pessoas, tipo, são naquela, não, como é mãe, é família, é irmã, vamos dar uma segunda chance, vamos ajudar aqui, vamos fazer tal coisa, vamos passar um pano pra essa situação, vamos convidar pra chá de bebê, né? Não vou querer a mãe longe, os pais longe, os irmãos longe, não é pra quem realmente é família. Pra aquela pessoa que, tipo, sabe aquelas pessoas que gostam de ser muito família, que eu tô falando até baixinho, cara, gosta de ser muito família, que, ó, tipo, uma coisa que a família fala, assim, ele sabe que é uma coisa ruim, aí entra por aqui, ó, sai por aqui, só pra evitar dor de cabeça, pronto. Pra esse tipo de gente é muito ruim. É muito ruim você ter uma distância, mas tem vezes que não dá. Pra mim, o erro dele foi ter que voltar a falar, né? Ter começado a botar essas pessoas em evidência de novo. Eles falaram que tiveram paz durante um tempo, era pra ter cortado tudo naquela época. Não, me conta aqui, mas o que você acha?